Olha, antes da pandemia, tudo indicava que a reeleição do presidente Donald Trump era certa. Pleno emprego nos Estados Unidos, economia voando, só que as consequências do coronavírus podem ter mudado esse cenário. Quem vai analisar essa situação com a gente é Carlos Gustavo Poggio, professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, obrigado pela participação para falar mais sobre esse tema de Donald Trump. Se não me engano, a última vez que a gente falou, a gente conversava sobre Donald Trump e o coronavírus. Junte a isso os ingredientes guerra com a OMS aberta e agora também com as redes sociais e ainda também daqui a pouco a gente pode pensar no resquício dos problemas com a situação com o policial branco que matou um negro. Tudo isso transformou uma eleição que era quase certa numa situação inesperada, não, professor? Boa noite, Gustavo. Boa noite quem nos vê pela Record News. Você disse muito bem, né? O Trump, há 3 meses atrás, era o franco favorito à reeleição. Né? A gente, inclusive, chegou a comentar isso aqui no programa. Né? Hoje a situação é uma situação bastante diferente. Não que ele não seja favorito, mas agora o jogo está muito mais aberto. Né? Na verdade, o que as pesquisas têm mostrado é que o Joe Biden, seu adversário, tem estado consistentemente à frente, inclusive nos estados-chave para a eleição americana. Então, o jogo agora está muito mais parelho do que estava há 3, 4 meses atrás. Quer dizer, o que nós temos hoje, a grande coisa que o Trump tinha para vender para a sua reeleição era o estado da economia americana. Né? Então, ele dizia recorde no índice de desemprego. O desemprego estava muito baixo. Recorde na Bolsa de Valores. Economia crescendo. Então, uma série de dados econômicos muito positivos para os Estados Unidos e a população americana, em geral, avaliava bem o Trump do ponto de vista econômico. Muito bem, agora nós temos uma situação que se assemelha à Grande Depressão, alguns números que são muito próximos àqueles números pós-crise de 29. Né? Sei que tem muita gente aí que nos acompanha, que estuda história, e que já ouviu falar na crise de 29, na Grande Depressão, que isso entrou para os livros de história. Né? Nós estamos falando, portanto, de números muito similares àquela época. Os Estados Unidos, desde aquela época, não tem índices de desemprego, por exemplo, acima dos 15%. O último dado foi quase isso, foi 14,5%. Os dados mais recentes já dão conta de que cerca de 25%, se a gente for se basear no número de pessoas que estão pedindo auxílio-desemprego, cerca de 1/4, 25% da população americana está desempregada. Ora, isso são números não vistos desde a década de 30. Né? Então, é uma situação muito complicada do ponto de vista econômico para o Donald Trump. Não há nenhum presidente... É claro que as situações são sempre muito específicas, né, em 2020, mas se a gente olhar historicamente, não há nenhum presidente americano que foi reeleito, sendo que quando ele assumiu, o desemprego estava 2 pontos percentuais acima do que 4 anos depois. Né? Então, o Trump, quando assumiu, o desemprego estava cerca de 5%, antes da depressão estava cerca de 3,5% e agora pulou para 25%. Né? Então, se a gente for seguir essa regrinha, isso teria que baixar consideravelmente até outubro, novembro, que é o mês das eleições. Né? Então, o Trump está contando com uma melhora da economia em setembro e outubro para poder indicar isso para o eleitor norte-americano, razão pela qual ele tem insistido na abertura da economia e nessas outras questões. Né? A pandemia também complicou uma outra questão para o Trump, para a campanha do Trump, que o Trump é um cara que gosta muito de fazer grandes comícios, né? com muita gente, né? e lotar arenas, ele gosta muito de falar dos números que lotou as arenas e tal, e isso vai também se complicando agora com essa questão do isolamento social e com essa questão da pandemia. Então, a situação, tanto do ponto de vista material, digamos assim, né? quer dizer, os números econômicos, quanto do ponto de vista da campanha do Donald Trump, são muito mais complicadas do que eram há 3, 4 meses atrás. Professor, nosso tempo está acabando, mas rapidamente, para o Trump perder, para o Trump não ganhar, ele precisa perder para alguém. Aí vai minha questão, Joe Biden surge como alguém que os americanos podem sentir confiança para vencer a crise econômica que se alastra aí pelo país? Porque é essa questão, né? Para Trump perder, ele precisa ser vencido. Joe Biden é esse homem para vencer Donald Trump? O Joe Biden é muito conhecido do público americano, foi vice-presidente do Barack Obama por 8 anos, alguém que já está há bastante tempo na política dos Estados Unidos. Agora,
Se ele vai ser capaz de angariar essa percepção acerca do público americano, isso a gente vai ver mais ao longo da campanha. Por enquanto, ele está à frente. O que acontece é que o Donald Trump, ele sabe veja, as eleições de 2016, Gustavo, foram as eleições entre os dois candidatos mais rejeitados da história dos Estados Unidos. Em primeiro lugar o Trump, em segundo lugar a Hillary Clinton. Isso são o que os números indicam, né? O Trump é um candidato que tem um índice de rejeição bastante alto, mas ele também mostrou ter um piso bastante alto, né? Mesmo durante a pandemia, mesmo durante os piores momentos do Trump, a aprovação dele não desce muito de 40 e poucos por cento. É verdade que também não sobe muito acima de 49%, né? Então ele tem uma resiliência muito grande. Ele vai ter que, portanto, fazer uma campanha muito negativa em cima do Joe Biden. A gente já viu nesta semana uma iniciativa da campanha do Joe Biden, muito interessante, que é uma iniciativa para tentar angariar votos de republicanos, que é o partido do Trump, que estariam arrependidos de ter votado no Trump. Então isso já é uma campanha que o Joe Biden está fazendo, que ele acha que ele pode angariar votos de eleitores que votaram no Trump em 2016 e que podem eventualmente votar nele agora em 2020. Agora, se ele é ou não esse cara, isso é muito difícil a gente falar nesse momento em que as coisas estão mudando muito rápido, né? Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no JR News, analisando esse cenário eleitoral nos Estados Unidos. Um forte abraço e até uma próxima, professor.